mouse. Sem dúvidas, quando a gente fala de setup, mouse é simplesmente um dos produtos mais principais, se não o mais principal de todos. Até porque, principalmente, quando a gente fala de jogar, você pode ter o melhor teclado, pode ter o melhor monitor de todos, mas, meu irmão, se você não tiver um mouse bom, você não vai ter precisão. E como fazia um bom tempo que eu não fazia a lista dos melhores mouses pra você comprar hoje em dia, e lançaram milhares de versões infinitamente melhores, com preço muito bom, é por isso que no vídeo de hoje eu vou atualizar a lista com os melhores mouses pra você comprar hoje em dia, como sempre, indo desde o mais baratinho até o mais topo de linha. Bom, mas então sem mais enrolação, bora pro vídeo. E lembrando, link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. E sim, eu estou gravando um cenário completamente diferente, com uma iluminação bem ruim, porque não estou na minha casa nem no meu setup, e eu tive que improvisar aqui a luz. E também pra quem me pede muito mousepad, afinal é um produto que a gente usa muito com mouse, aqui na descrição eu vou deixar os melhores modelos. Eu vou separar entre Control e também Speed. Control é pra você ter uma maior precisão, e Speed é pra você, obviamente, ter um melhor reflexo, uma melhor agilidade. E eu vou deixar esses modelos aqui na descrição, os que eu mais recomendo. Então vamos lá, começando pelos mais baratinhos possíveis, principalmente pra você que quer comprar aqui no Brasil, não quer importar, tem medo de importar ou medo de ser taxado. Aqui no caso a gente acaba encontrando duas opções principais, que acaba sendo o Redragon Cobra e o HyperX Pulse Fire. Sim, normalmente eu recomendaria o Death Adder ou o Logitech G203, mas eles ficaram exorbitantemente caros. São mouses que, tipo assim, não fede nem cheira, não entregam uma qualidade, tipo assim, muito boa pelo preço que eles cobram. Por exemplo, tem mouse dessa lista que tem configuração praticamente topo de linha pelo mesmo preço deles. O Cobra é um dos modelos mais baratinhos que você vai encontrar, você facilmente encontra ele abaixo dos R$100. Ele é um mouse no geral que vai te atender muito bem. Ele já traz uma pegada muito boa, ele vai atender um pouco mais pra quem tem uma pegada um pouco mais palm, até porque ele é um mouse bem grande, inclusive ele pesa 130 gramas, o que pra um mouse convencional é um mouse relativamente, na verdade, bem pesado. Além disso, já vem com 7 botões, inclusive já vem com software e o ponto principal, que é o sensor. Aqui no caso ele vem com um PAW3325, que, cara, eu diria que é um sensor aceitável, ele vai te dar uma performance muito boa pra uso no dia a dia. Sendo muito honesto, se você não é pro player, só precisa de um mouse barato suficientemente bom pra jogar e te dar um bom desempenho. Ele já é um sensor que vai te atender muito bem, entrega uma boa performance pelo preço. E mais ou menos essa mesma faixa de preço, variando um pouco mais, a gente encontra o Pulse Fire HyperX, que eu acho um pouco mais interessante, isso porque ele tem um formato que agrada muito mais pegada. Então se você tem uma palm grip, uma claw grip, uma fingertip, ele vai te atender muito melhor. Além disso, ele também já traz software, e o ponto principal de diferença tá mais com relação ao sensor, que nesse caso a gente vai de um 3325 para um 3327, que nesse caso tem uma leve diferença entre os dois, na verdade tem uma boa diferença entre os dois. Ele consegue entregar um pouco mais de precisão e performance. E com relação à faixa de preço deles, hoje atualmente o Redragon fica na faixa de seus R$100, enquanto o Pulse Fire, hoje na data que eu tô gravando esse vídeo, tá na faixa aí dos seus 150, mas às vezes ele acaba caindo de preço e você consegue encontrar na faixa dos 100. Porém, sendo muito honesto, cara, eu, em hipótese alguma, recomendo você comprar mouse aqui no Brasil e dessas marcas um pouco mais famosinhas. Isso porque simplesmente qualquer mouse que você importar ou pegar do AliExpress, não necessariamente precisa importar, porque você encontra esses modelos aqui no Brasil, cara, eles vão te entregar uma performance infinitamente melhor. E aqui no caso dos baratinhos, a gente acaba encontrando três opções principais, que nesse caso acaba sendo o Attack Shark R1, o Dragonfly R1 e também um outro que é um pouco menos conhecido, que é o Ziyulang X2. E cara, todos esses mouses são simplesmente maravilhosos, e principalmente pra você que é um mouse barato, que te entrega muito, eles são os que eu mais recomendo. No geral, o X2 e o Dragonfly vão entregar um design muito parecido, eles têm aquela pegada muito parecida com o Logitech G Pro, enquanto o Attack Shark ele vai ter um formato um pouco mais diferente, que ele tem um formato um pouco mais encurvado, com as pontas um pouco mais agudas. No geral, os três têm um design muito bom, uma pegada muito boa que vai atender todas tranquilamente. O Attack Shark ele pesa em torno de 59 gramas, enquanto o Dragonfly pesa na casa de seus 54, e o Ziyulang X2 pesa em torno aí de 56. O Attack Shark e o X2 eles acabam trazendo o sensor PAW3311, que embora seja um sensor que em tese, em configurações, ele seja inferior ao 3395, na prática em jogos ele é um sensor que consegue entregar uma experiência tão boa quanto, tipo assim, a menos que você seja muito profissional e já tenha testado vários mouses, você vai perceber a diferença, mas caso contrário ele já entrega uma performance maravilhosa. Porém aqui o Dragonfly ele já vem com PAW3395, e como eu falei, embora na prática eles sejam sensores muito parecidos, ainda assim ele consegue entregar uma performance e um desempenho bem melhor, além do fato dele ter um polling rate bem mais rápido. Enquanto esses dois outros modelos eles trazem um polling rate de 1000 Hz, o Dragonfly já vai até 4000 Hz, porque pra você que não sabe, o polling rate é basicamente a quantidade de informação que o mouse passa por segundo. Então 1000 Hz são 1000 vezes por segundo, 4000 Hz, 4000 vezes por segundo. Então quanto maior, melhor. Além disso, os três já têm software próprio. O X2 e o Attack Shark R1 tem 65 horas de bateria, só que o X2 ele já traz uma base de carregamento magnética, enquanto o Dragonfly dos três é o que traz a melhor bateria, que é de 150 horas. Só que o ponto principal deles é o preço. O
Hoje atualmente o Attack Shark é o mais barato de todos, se encontra facilmente na casa aí dos seus 90, no máximo estourando 120 reais. O Zilong ele fica na faixa aí dos seus 120, enquanto o Dragonfly fica na casa aí dos seus 120 a 130 reais. E mais ou menos nessa mesma faixa de preço eu também recomendaria o Attack Shark X3, que é meio que a versão tunada do R1. A diferença é que ele vai trazer aquele design um pouco mais padrão dos mouses de hoje em dia, só que querendo ou não, ele acaba perdendo um pouco do custo-benefício dele por conta do Dragonfly, porque eles têm exatamente as mesmas configurações, ou seja, ele vem com o sensor PAW3395, com a diferença que ele tem uma bateria pior de 65 horas. Porém, eu coloco ele aqui na lista porque ele é um mouse muito mais fácil de você encontrar aqui no Brasil com um preço bom. E hoje atualmente ele também varia na casa aí dos seus 130 a 250 reais. Esse preço varia porque aqui no Brasil normalmente o produto é mais caro. E ainda nessa mesma faixa de preço, e até recomendando mais do que o X3 e com a mesma disponibilidade dele, é de contra o irmão gêmeo dele que eu gosto muito, uso no meu dia a dia, que eu acho infinitamente melhor, que é o Attack Shark X6. Cara, resumindo a conversa, ele é exatamente o mesmo mouse, ou seja, ele é a mesma configuração do X3, tem o mesmo sensor, tem o mesmo design. A única diferença é com relação à bateria, que melhora absurdamente. A gente vai de 65 horas de bateria para 200 horas de bateria, sem contar que ele já traz uma base de carregamento que é simplesmente uma bênção para mouse. E inclusive essa base de carregamento você pode colocar o seu USB para facilitar a distância do dongle com o mouse. E junto com o concorrente principal dele, a gente tem também o Aegis AJ179 Pro, que tem exatamente a mesma configuração desse mouse. Ele tem exatamente a mesma duração de bateria, o mesmo sensor, tem também a mesma base de carregamento. A única coisa que vai mudar entre eles é com relação ao formato deles, o design em si. O Aegis ele tem um design que eu particularmente achei um pouquinho mais feinho, só que querendo ou não, ele é um design um pouco mais confortável, porque é um mouse um pouco mais alto. Então pra minha pegada que eu uso Palm Grip, eu acho mais confortável. Ele é um mouse também um pouquinho mais pesado, ele pesa 58 gramas, enquanto o X6 pesa só 49. E sendo muito honesto, eu particularmente prefiro também o mais pesado, porque eu tenho uma mão pesada. Já pra mouse de produtividade, aqui também a gente mudou da água pro vinho, eu diria. Que no caso, nos últimos vídeos eu sempre cito um modelo em específico que acaba sendo o Rapu MT750. E cara, é um mouse muito bom, eu uso ele também pro dia a dia. Só que querendo ou não, eu parei de recomendar ele por conta da mais nova versão, que é o MT760. Eu já gostava desse mouse e eu gostei ainda mais dessa versão. Eles mudaram completamente o design, então ele ficou com uma pegada muito mais minimalista, muito mais moderna, que eu particularmente acho linda. Ele é uma cópia descarada do MX Master da Logitech, só que obviamente muito mais barato, porque o MX Master varia de seus 600 até 1000 reais, já vi sendo vendido. Além disso, a qualidade de construção melhorou, a configuração dos botões melhorou, ele continua mantendo bastante botão. Ele é um mouse também que ficou um pouco mais leve, ele foi para 104 gramas de peso. E no caso aqui ele mantém dois botões laterais, ele mantém o scroll lateral, só que o formato e também a configuração dele ficou muito melhor. Além disso, ele vem com uma incrível bateria que dura seus 3 meses. Mano, a bateria desse mouse é maravilhosa, já carrega via USB-C, enquanto o antigo carregava só via micro USB. Além disso, ele funciona via cabo, via Bluetooth e via wireless com 2 dongles diferentes para você colocar em diferentes dispositivos. Então posso, por exemplo, colocar no meu notebook e colocar no meu PC. Ah, eu quero trocar de um pro outro, eu não preciso ficar tirando o dongle e colocando. É só mudar no mouse que ele vai mudar a configuração de conexão. E pronto. Cara, isso é genial, velho. E o ponto principal dele acaba sendo o preço. Geralmente ele fica na casa ali dos seus 180 a 190 reais, embora o MT750 esteja mais barato, mas é tipo uma diferença de 30 conto. Ainda assim eu recomendo muito mais o 760, porque cara, sério, ele melhorou muito a qualidade de construção, principalmente o fato de micro USB para USB-C já faz uma diferença grotesca. Já se você quer mouse sem fio para comprar aqui no Brasil de uma marca um pouco mais conhecida, eu também recomendo o Redragon M916 Pro. Cara, ele é um mouse no geral que tem uma configuração muito boa, principalmente levando em consideração a concorrência que a gente tem aqui no Brasil pelo preço, mas em comparação com esses mouses que eu citei, ele não fede nem cheira. E com os mouses que eu apresentei, ele traz uma configuração muito boa, ainda mais para os preços aqui do Brasil que são mais elevados. Então aqui ele já traz um sensor PAW3395, como eu falei, é um sensor maravilhoso, e já traz uma bateria de 150 horas. E obviamente eu não preciso nem citar que é um mouse sem fio. E com relação ao preço dele, hoje atualmente você consegue encontrar na faixa dos 200 a 230 reais. E em comparação com o que a gente tem aqui no Brasil, é um mouse muito bom. Porém, ainda assim, eu sou mais fã de importar, e nesta mesma faixa de preço, na verdade até mais barato, a gente encontra um mouse que, na minha opinião, é o top do top, ainda mais porque ele abaixou de preço no quesito de configuração, que acaba sendo o Rapu VT9 Pro. Cara, de verdade, se você quer um mouse top, sem gastar um horror, ele é a melhor configuração que eu recomendo. Eu dei esse mouse pro meu editor, na verdade eu vendi pra ele, e cara, sério, ele é muito bom mesmo. Na minha opinião, ele é o melhor pro player custo-benefício. Aqui a gente já tem um mouse com design um pouco mais, eu diria, na mesma pegada, só com uma leve diferença. Eu particularmente achei ele um pouquinho mais bonitinho. Ele pesa 68 gramas, o que, novamente, é um mouse um pouco mais pesado, mas que eu particularmente gosto. Além disso, o ponto principal é que ele já vem com um sensor PAW3398, que é basicamente uma versão do 3395 um pouco mais tunada, ou seja, eles conseguiram extrair um pouco mais de desempenho desse sensor, que já era muito bom. Além disso, ele tem um poly rate que varia de 1000 Hz até 4000 Hz também. E de verdade, cara, eu já
testei milhares de mouse aqui no canal, já comprei milhares de modelos, uso milhares de modelos e eu posso falar com muita propriedade. A precisão desse mouse é surreal. Meu irmão, se você pegar um mouse baratinho e comparar com ele, você vai perceber a diferença nítida. Nítida, você não precisa ser um especialista, você vai nitidamente perceber a diferença de um pro outro. Sério, ele é muito bom mesmo. Parece que ele rastreia o seu movimento numa precisão absurda. E o ponto principal é que ele abaixou de preço por conta da nova versão. Então hoje, atualmente, você consegue encontrar ele facilmente na casa aí de seus 150 reais. Ou pra você que quer chutar o baú de vez, você pode ir pra versão mais pro dele, que acaba sendo o VT3 Pro Max. Ou também o Deluxe M900. E aqui no caso eu colocaria o VT3 Pro Max como o melhor de todos, novamente sem gastar um horror. Porque sim, existem mouses melhores, mas você vai ter que gastar um pouquinho mais. A quem diga o Logitech. Aqui no caso também eu colocaria o VT1 Pro, que também é um outro mouse que eu recomendo bastante. Ele é muito parecido com o VT3. Em comparação com o Raptor anterior, ele mudou completamente de design. Ele tem um design bem diferentão, mais arredondado, que não ficou feio, eu achei que ficou até bem bonitinho. Além disso, aqui a gente já tem um mouse com 63 gramas. E o ponto principal de diferença, que é com relação ao sensor dele, que acaba sendo um PixArt 3950, que cara, é um sensor muito bom, mas assim, muito bom mesmo. O 3398 já é preciso, esse consegue trazer ainda mais precisão. É um sensor que tem uma aceleração muito maior, também um IPS, que é basicamente o rastreio do mouse por polegada, muito maior, que obviamente vai se traduzir numa precisão infinitamente melhor. Além disso, o ponto principal, que é o polling rate desse mouse, que além dele conseguir trazer 4000 Hz de velocidade sem fio, com fio ele consegue trazer 8000 Hz de polling rate, cara. É muito rápido mesmo. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele varia na casa aí dos seus 200 reais. Já o M900, aqui a gente mantém o 3395, só que com a diferença que ele já tem base de carregamento e também o fato dele já ter 8000 Hz de polling rate, embora em tese seja um sensor com configurações inferiores, mas novamente, ainda assim um sensor muito bom. E com relação ao preço dele também, fica na casa aí dos seus 200 reais. E pra você que quer estourar o balde, obviamente eu recomendaria o Logitech G Pro, cara. Simplesmente eu diria que mouse gamer, pra você que tem dinheiro mesmo pra gastar, é um dos melhores que você vai conseguir ter. Obviamente existem versões também tão boas quanto, que são mais caras, mas cara, sendo muito honesto, visando tipo assim o Pro Player Master que existe no mercado atualmente, ele é o mais top, na minha opinião, que você consegue ter, obviamente sem gastar, por exemplo, 2000 reais, que é o mouse do Tfue lá. Tfue é algum outro gamer lá. Mas enfim, links de todos os mouses vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Isso me ajuda demais, porque eu tô gravando na casa do caralho. Estou sem iluminação e estou na porra de um banquinho que está doendo a minha coluna. Mas eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!